6h59. Repita. 6h59. Olá, bom dia você com o Bom Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é sexta-feira, 13 de janeiro de 2023. Começou bem o ano, hein? Primeira sexta-feira, 13. Vivemos o verão brasileiro em São José dos Campos agora, 22 graus. Ouça o Jornal da Manhã no YouTube, em Jovem Pan, São José dos Campos, também nossa página no Facebook, ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou ontem um pacote de medidas fiscais com a intenção de melhorar as contas públicas. A expectativa da equipe econômica é injetar 242 bilhões de reais nas contas públicas. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã. Terceira ponte é inaugurada em Jacareí, recebe o nome de governador Mário Covas. Governo federal sanciona a lei que define CPF como o único registro de identificação. Delegacias seccionais de São José dos Campos, Taubaté e Jacareí têm novos nomes. Seguradoras pagaram 28 bilhões de reais em indenizações por acidentes de carros em 2022. Entidade de São José dos Campos é premiada na nota fiscal paulista. Guararema realiza leilão de 30 mil quilos de sucata no próximo dia 17. Neymar e Vini Júnior estão entre indicados a melhor jogador do mundo da FIFA. Espanhol Luiz Henrique ganha força para dirigir seleção brasileira. Está no ar o Jornal da Manhã. 7h01. Repita. 7:01. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E Vision Colinas. Realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários. 7h04. Repita. 7:04. O governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, assinou ontem o decreto que autoriza a transferência de propriedade de veículos, mesmo que ainda existam parcelas abertas e a vencer do IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores. A medida atende à solicitação de concessionárias e revendas, desburocratizando a comercialização de carros usados e também simplifica o processo de venda entre particulares. A medida, que será publicada no Diário Oficial do Estado hoje, revoga o artigo do decreto que determinava a transferência de propriedade de veículos apenas após a quitação integral do imposto. Assim, a comercialização e a transferência de documentos de veículos com parcelas a vencer do IPVA do ano corrente voltam a ser permitidas. Tomara que ele baixe, mas poderia também baixando um pouco o preço do IPVA, né, Porque é muito alto, né? 27% no governo do João Dória, esse ano mais 10%. Então é muita coisa de IPVA. Os valores estão um absurdo. Esta é a grande realidade. Torcer para que o governador Tarcísio de Freitas pense nisso também e o ano que vem ou não dê aumento ou baixe um pouco, né? Aliás, o estado de São Paulo é um dos estados do Brasil com o maior valor do IPVA. É alto para caramba, com certeza. De arrecadação, né? A presidente da Caixa Econômica Federal, Maria Rita Serrano, anunciou ontem que o banco está suspendendo a concessão de novos empréstimos consignados a beneficiários do Auxílio Brasil. As declarações foram dadas à imprensa após a cerimônia de posse de Serrano como presidente da Caixa. Em nota, a Caixa diz que a contratação está suspensa e que a linha de crédito passará por uma revisão completa de parâmetros e critérios. O concurso da Mega Sena foi realizado na noite de ontem em São Paulo. Ninguém acertou as 6 dezenas e o prêmio estimado para o próximo sorteio subiu para 33 milhões de reais. As dezenas sorteadas foram 19, 25, 43, 44, 48 e 49. Repita. 19, 25, 43, 44, 48 e 49. 78 apostas acertaram 5 números e vão ganhar 32 mil reais cada. Já 4.900 apostas acertaram 4 números e levam 700 reais. Lisa Marie Presley, filha do lendário Elvis Presley, morreu aos 54 anos ontem, de acordo com a revista People. A informação foi confirmada para a publicação pela mãe da cantora, Priscila Presley. Lisa tinha sido internada após sofrer uma parada cardíaca ao longo da tarde.
Paramédicos foram chamados para socorrer a filha de Elvis Presley em sua casa, no estado da Califórnia. Lisa e a mãe foram ao Globo de Ouro na última terça-feira. Casada 4 vezes, teve relacionamentos com Michael Jackson e com Nicolas Cage. Ela deixa 3 filhas. Agora são 7h07. Repita. 7h07. Foi inaugurada ontem a terceira ponte sobre o Rio Paraíba do Sul, em Jacareí. Situada entre as avenidas Malaquiá Assad e Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, a ponte foi denominada Governador Mário Covas. O prefeito de Jacareí, Isaías Santana, falou sobre a escolha do nome. A gente escolheu um nome que sensibiliza a todos nós. Nós que vimos Mário Covas, nós que sabemos da ideia que o Mário Covas tinha de política do bem, da reunião no nome dele, de todos os princípios da boa política, temos que nos emocionar ao dar o nome da avenida e da ponte ao Mário Covas. Além disso, ele deu a área para o município que viabilizou esse grande investimento. Mas que isso foi um evento que acabou trazendo, inclusive, as presenças de vários prefeitos e deputados que, inclusive, colaboraram com o investimento aqui nessa área, né, prefeito? Exatamente, mais pelo homenageado e muito menos pela minha presença, e também porque isso O senhor sabe que não. É importante para a região, porque sinaliza que o Vale tem que ser berço dos investimentos públicos do governo estadual, do governo federal. Nós precisamos olhar com mais carinho para as nossas cidades. E esse investimento é um investimento que, sem financiamento e sem uma rede de apoio, aqui eu citei o envolvimento direto do Eduardo Cury no empréstimo, no financiamento, o envolvimento direto do Serra, em uma semana tramitou no Senado. Mas, além disso, o trabalho do Beni junto ao Covas para a área, o trabalho depois do Celso de sua equipe para enfrentar todos os obstáculos. O mais grave desse é saber como que o tribunal vai julgar o custo disso, como que ele vai analisar a pandemia, o reflexo disso nos preços, como que ele vai analisar a guerra na Rússia contra a Ucrânia, o reflexo disso nos preços. Mas mesmo assim, nós fizemos e estamos entregando que a cidade precisa, a população. E a região da Castelo Branco? No primeiro semestre a gente inaugura, está faltando ainda, a empresa está com dificuldade de insumos, dificuldade de comprar material, preço internacional, é muito difícil isso, a gente está tolerando um ritmo bem menor, porque é pior reincidir o contrato, fazer nova licitação, mais cômodo, mas olha, aqui é muito difícil fazer obra, olha a natureza do solo, né? Muito próximo do rio. Filho do ex-governador Mário Covas Neto esteve na inauguração e falou sobre a homenagem ao pai. Eu realmente fico emocionado. Você até tive a oportunidade de falar isso. Meu pai fez política praticamente a vida toda dele. Político tem sempre sinônimo de coisa ruim, de alguém que não faz as coisas pensando com espírito público, etc. Ao contrário da imagem e da postura que meu pai teve enquanto homem público. Então eu fico muito feliz que depois de 21 anos que ele faleceu, ainda se lembrem dele, façam uma homenagem a ele. Eu fico muito honrado e com muita responsabilidade de não manchar esse legado, né? O secretário de Governo e Planejamento de Jacareí, Celso Florencio, comemorou a obra, que, segundo ele, fará uma diferença significativa na cidade. Muita alegria estar aqui inaugurando essa obra que leva o nome do nosso governador, Mário Covas, um exemplo de política, uma obra que vai fazer uma diferença gigantesca na vida do município de Jacareí. Como eu bem disse, é uma obra de outras que vão ser realizadas ainda nos próximos meses, mas já vai dar uma diferença significativa na vida de jacariense, nos deslocamentos jacariense, garantindo mais tempo e qualidade de vida para o jacariense. Como eu disse, eu sou da década de 80 e eu não vi nenhuma obra desse porte ser inaugurada em Jacareí. E é com muita alegria estar à frente desse projeto. O deputado federal pelo PSDB, Eduardo Cury, comentou que uma obra de mobilidade traz qualidade de vida. Olha, um dia muito feliz para Jacareí, para todos nós do Vale, uma das maiores obras da história de Jacareí, uma nova ponte, né, que agora está levando o nome de Mário Covas. Queria dizer para as pessoas que uma obra de grande porte assim, você não faz de um ano para o outro. Um governo tem que ter muita determinação, demora 4, 5, 6 anos. Eu lembro dos empréstimos que eu consegui para o investimento em São José, eu levei só para aprovar o empréstimo 4 anos, aqui foram 2 anos, eu já era deputado, eu ajudei Jacareí. Mas a obra hoje já está sendo inaugurada. E mais importante para as pessoas entenderem de Jacareí, milhares de pessoas vão ganhar 10 minutos de trajeto para chegar nas suas casas. 10 minutos todo dia, 5 dias por semana, 52 semanas por ano, dá 50 horas. 50 horas dão 5 dias de trabalho, né? São 5 dias de trabalho que as pessoas vão estar mais cedo em casa, com a sua família, sem nenhum sacrifício. Então uma obra de mobilidade, ela traz qualidade de vida. E também isso é parte de um grande investimento de Jacareí.
Jacareí, ou seja, do grande sistema viário que começa com essa ponte, começa com o complexo Mário Covas e vai continuar inclusive com novas pontes no futuro. Deputado, mas 40 anos uma ponte é muito tempo, né? É muito tempo, você viu, ele estava explicando, foi primeiro a doação da área que pertencia à escola agrícola, né, que é hoje a Fundação Paula Souza, foi o Mário Covas que fez a doação para Jacareí, desses 20 mil metros, que hoje, na área onde foi construída a ponte, depois aguardaram o projeto da Nova Dutra, demorou 6, 7 anos para a Nova Dutra fazer o projeto, depois o Jacareí, o Isaías foi atrás dos recursos, o financiamento internacional, foi a hora que eu entrei como deputado federal, eu ajudei em Brasília nas reuniões para agilização, e depois a obra propriamente dita, né, que é o licenciamento ambiental, a execução da obra, e toda obra pública dá um problema, você descobre um cano que não estava ali naquele lugar, você descobre uma árvore que não podia tirar naquele dia, que tinha que ter um licenciamento. A oposição que chega junto. A oposição, a fiscalização, você tem tudo isso que é natural do processo, mas isso demanda vários anos. O mais importante é que a obra está pronta, está inaugurada e a população de Jacareí vai usufruir dessa importante ligação. O deputado estadual André do Prado, do PL, afirmou que a terceira ponte vai ajudar no desenvolvimento e geração de emprego, porque melhora a infraestrutura do município. A inauguração, né, muito importante para a cidade de Jacareí, essa obra estruturante aqui, né, de mobilidade, que é a terceira ponte, sonhada há anos, que vai ajudar muito a mobilidade da cidade e também no desenvolvimento, geração de emprego, né, e melhorando assim a infraestrutura do município. Então o prefeito Isaías está de parabéns pela luta, que não é fácil tirar uma obra dessa do papel, seja a parte financeira, a parte jurídica, a parte administrativa, a parte ambiental, e com o apoio de todo o seu secretariado, da Câmara Municipal, todo esse grupo político, estamos tendo a felicidade, o prazer, né, comemorando a inauguração dessa terceira ponte, que nós sabemos dela, a importância dela para a cidade de Jacareí. Deputado, sem a presença do deputado, do governo do estado, do governo federal, os prefeitos não conseguem fazer nada, e você logicamente teve uma participação muito efetiva neste acontecimento hoje, né? Sim, a gente está nessa parceria ao lado do prefeito Isaías, né? A gente faz parte do governo e muito feliz que é um governo proativo, um governo honesto, um governo transparente, um governo trabalhador e que planeja o futuro, né? Então, tanto eu quanto o deputado federal Márcio Alvino fazemos essa ponte tanto no governo do estado quanto no governo federal para todas as obras, todos os pedidos que são encaminhados para o meu gabinete, deputado federal Márcio Alvino. Nós somos soldados de Jacareí, à disposição de Jacareí para ajudar no seu desenvolvimento. O deputado federal Márcio Alvino, do PL, declarou que foi um prazer participar desse momento da cidade de Jacareí. Jacareí é uma cidade muito próxima de Guararema, importante ali do início do Vale do Paraíba, cidade que a gente tem uma relação com as instituições, com o prefeito Isaías, com o vereador. PL aqui é um partido robusto, tem 3 vereadores, 2 secretários, a gente participa efetivamente da administração do Isaías Santana e da Rosana. Dizer que é um prazer, e eu falo sempre pro Isaías, eu fui prefeito, meu pai por 2 vezes foi prefeito em Guararema, minha mãe por 3 vezes, e a gente sabe que a parte boa de estar prefeito é fazer essa entrega para a população, né? Então o Isaías está passando por isso agora, e uma obra há tanto tempo esperada. Então, para mim, como deputado federal, é um prazer participar desse momento, e para o deputado André, que está num momento assim muito importante da carreira política dele, tem uma expectativa grande que ele seja o presidente da LESP em São Paulo, que é algo para nossa região vai ser muito importante, e especificamente para Jacareí vai ser o diferencial também. Principalmente em termos de investimento, de verbas, né, para a região, né? Sim, não tenho dúvida. A gente já tem o Felício, que é o vice-governador, que é aqui de São José dos Campos, e o André, como presidente da LESP, vai ser uma grande ponte para captação de recursos para Jacareí e para cidades aqui do Vale do Paraíba. Agora são 7h15. Repita. 7h15. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou ontem uma lei que estabelece o CPF como número suficiente para identificar um cidadão nos serviços públicos. A lei estabelece que o CPF deve constar nos cadastros e documentos de órgãos públicos, do Registro Civil de Pessoas Naturais ou em documentos de identificação emitidos pelos conselhos profissionais. Órgãos de governo não poderão exigir outros números de identificação para preencher um cadastro como o PIS, o RG ou o número
da carteira de trabalho, por exemplo. Os outros documentos podem ser solicitados, mas a ausência das informações não poderá mais impedir a conclusão do cadastro ou requerimento. A lei prevê que novos documentos emitidos usem o CPF como número identificador, em vez de gerar uma nova numeração única, como acontece nos títulos de eleitor e carteiras de trabalho, por exemplo. Muito bem, Eloy Moreno, Giovana, Sena, ouvindo o Jornal da Manhã, ontem foi inaugurada em Jacareí essa ponte que todo mundo falava da ponte, foi finalmente inaugurada e hoje eu já estarei a ponte pela manhã vindo para a rádio, realmente ajudou bastante, porque isso você corta um bom tempo, pelo menos 5 minutos, viu, Eloy? E está bem interessante, muito bem sinalizada. Então agora falta terminar a outra parte lá da Castelo Branco, que também é um grande anseio da região ali de Jardim Flórida, região da cidade ali, depois da Ponte São João, que todo mundo acessar pela ponte ali da Malha, que dá agora a Ponte Mário Covas, e realmente foi muito bem feita essa ponte, foi muito interessante. Ontem realmente uma reunião de políticos lá que a gente não imagina, né? Vários prefeitos, vários deputados, pôde inclusive entrevistar algum deles aí. Foi mesmo ontem foi uma grande festa da democracia em Jacareí. E por falar em ponte, vamos falar agora das estradas que cortam a nossa região, né, Eloy? E Clemente, 2 observações que eu acho que são interessantes a gente fazer. Como você disse, realmente uma festa merecida, porque depois de tantos anos, nem novela mexicana demorou tanto para terminar, né? Finalmente a ponte saiu, realmente motivo para se comemorar muito, né? E talvez, como você falou, né? Hoje você ganhou 5 minutos, mas é como o deputado Eduardo Cury falou, 5 minutos no final de um ano são 5 dias de trabalho, é muita coisa, né? Parece pouco no dia a dia, mas quando você soma isso ao longo de um ano, faz muita diferença. Vou combinar com a direção da rádio aqui, já fica uma semana em casa, já ganha 5 dias. Já vai aproveitar, né? Vai tirar por conta, né? Tirar por conta. Mas é o seguinte, hoje o trânsito tá mais ou menos tranquilo, talvez isso também tem que ser levado em consideração. Vamos explicar se... É por causa da ponte. Pode ser, viu? Estradas. Olha, mais ou menos, Clemente, a saída lá para Getúlio Vargas não tá assim parada, mas já tá complicada, viu? Pro motorista que sai ali de Jacareí em direção à rodovia Presidente Dutra. Ali não tem jeito, né? Enquanto não saírem essas benditas dessas marginais, né? Aí também, né? Melhorar isso. Né? Nas marginais que estão nesse projeto novo de concessão da rodovia, né? Da rodovia Presidente. De saída, não é de acesso, é de saída, né? De saída mesmo, viu? A gente, pelo jeito, ainda vai ter que conviver com esse problema durante alguns anos, viu? Porque, por exemplo, no caso da ponte foram 40, tudo bem, no caso da nova concessão da rodovia Presidente Dutra não vai demorar tudo isso, mas não vai ser para agora não, infelizmente. Por enquanto, falando da rodovia Presidente Dutra, trânsito flui bem aqui na nossa região, não há pontos de lentidão, a partir de Guarulhos também o tráfego vai fluindo, só tem 2 pontos ali em Guarulhos, na pista marginal, que aí não tem como, 214 e também no 218 no sentido São Paulo, tem obras na pista ali, essas obras sim, viu, Clemente? Estão piores do que novelas mexicanas, viu? 214, 218, o motorista fica encrencado lá todo dia. A chegada a São Paulo, pela rodovia Presidente Dutra, tem trânsito intenso, mas sem complicações, segundo informações da concessionária que administra a rodovia. Já Ayrton Senna, a rodovia Ayrton Senna, tem trânsito fluindo com lentidão no sentido São Paulo, a partir do quilômetro 23, ali no trecho de Guarulhos, e o problema por lá, excesso de veículos, segundo informa a concessionária. Corredor Ayrton Senna Cavalho Pinto, no trecho do Vale do Paraíba, segue com trânsito livre. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Ubatuba, e também a rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, todas neste momento têm situação muito semelhante. Trânsito flui bem, motorista não enfrenta problemas e todas elas também têm tempo nublado nesta manhã. As balsas que fazem a travessia São Sebastião e Ilhabela seguem com tempo normal de espera, mais ou menos uns 30 minutos em ambos os lados, e também tem tempo nublado tanto em São Sebastião quanto em Ilhabela. 7h21. Repita. 7h21. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Vision Colinas. Realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h24. Repita. 7h24.
A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo informou que a lei que trata sobre o aumento dos subsídios do governador, vice-governador e secretários estaduais foi promulgada pelo presidente da Alesp, deputado Carlão Pignatari, do PSDB, com publicação na edição de ontem do Diário Oficial. A promulgação feita por parte do Legislativo está de acordo com o artigo 28 da Constituição Estadual. Ela determina que após o prazo de 15 dias úteis do recebimento do projeto de lei aprovado, se o governador não se manifestar pela sanção ou pelo veto, permanecendo em silêncio, a matéria deve ser considerada sancionada. Neste caso, para formalizar a nova legislação, o presidente da Assembleia é obrigado a promulgar o documento no prazo de 10 dias. Dessa maneira, a promulgação feita por parte da Alesp decorre de previsão e determinação legais, não consistindo em decisão facultativa. E os subsídios deles, hein, Giovana? Na verdade, falar subsídio é salário mesmo, né? Não adianta falar que só muda o jeito de falar salário, né? Mas quais são os subsídios do governador, do vice, secretários, enfim, né? Olha, o governador, Clemente, passa a ganhar R$34 mil. O vice-governador... Isso já a partir de agora ou não? A partir de agora. Vice-governador, 32 mil. E os secretários estaduais, R$31 mil. Os deputados estaduais também aprovaram, né, um projeto, aí, um aumento nos salários para R$29 mil a partir de agora. Depois esse valor aumenta ainda em abril deste ano, mas essa lei ainda não foi sancionada pelo governo de São Paulo. E o salário do povo? Ainda... O novo salário mínimo ainda não foi aprovado, né? E certamente não vai ser nessa mesma porcentagem, com certeza. O governo já sinalizou que o aumento de R$1.300 para o salário mínimo ainda não entrou em vigor e não tem uma previsão. O governo federal, no caso? Isso. Tá duro, né? Não é fácil não, né? Bem difícil, viu? Você é político. A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo confirmou 3 mudanças no comando de delegacias seccionais na região do Vale do Paraíba. Isso depois de definir o novo diretor do DINTER 1, responsável pela Polícia Civil na região. As trocas de delegados titulares acontecem nas seccionais em São José dos Campos, Taubaté e Jacareí. Assume a delegacia seccional de São José dos Campos Fabiano Genofre e em Taubaté Marcos Ricardo Parra. Em Jacareí, Marcos Batalha. Deixam os cargos, respectivamente, os delegados Maurício Druziani, Ana Lúcia de Souza e Marcelo Francisco Augusto Dias, que atuaram até o fim de 2022. Um homem morreu após a casa onde ele morava pegar fogo no bairro Boa Esperança, em São José dos Campos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio aconteceu na manhã de ontem, na rua José Benedito. No local, os bombeiros se depararam com a casa em chamas. O fogo foi extinto e a equipe encontrou o homem já sem vida. A idade da vítima não foi informada. Após controlar as chamas e constatar a morte do homem, os bombeiros deixaram o local sob os cuidados da Polícia Militar e Civil. Fim de semana chegando, né, Moreno? Hoje é sexta-feira, 13, né? Como é que fica a situação aí da temperatura, tempo? Vai chover, não vai chover? O que você fala para o nosso ouvinte, Eloy? Clemente, finalmente você temos... é o nosso meteorologista preferido aqui na rádio. Não sou apenas o porta-voz dos meteorologistas. Porta-voz aqui. Olha, agora tá com cara de verão. Vamos explicar. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. Sexta-feira de sol, Clemente, mas com um detalhe, a gente vai ter aumento de nuvens ainda agora pela manhã em toda a região, no Vale do Paraíba, no Litoral Norte, também na Serra da Mantiqueira. A gente pode sim ter pancadas de chuva à tarde e também à noite, que aliás é bem característico dessa época do ano, né? E tá calor, hein? Tá abafado hoje, hein? Demais, esse é o ponto. Você tem muito calor, principalmente no período da manhã até meio-dia, 1h da tarde, e aí, à medida que a tarde vai aumentando, vem os temporais. Infelizmente, essa época do ano é bem complicado. Em São Paulo, inclusive, nesta manhã já tem chuva. São Paulo amanheceu hoje com chuva. E como você comentou, Clemente, calor. São José dos Campos, máxima prevista para hoje de 28 graus. Caraguatatuba, 30 graus é a máxima. Já Campos do Jordão fica tranquilo, máxima de 23 graus é a previsão para hoje. Em São José dos Campos, agora, a gente tem 22 graus. Na verdade, aqui não tem nem Ubatuba, porque sabe que Ubatuba só chove, né? Uba-chuva, né? São Sebata-chuva. Vamos lá.
Hora. 7h29. Repita. 7h29. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Vision Colinas. Realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários. Assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 7h32. Repita. 7h32. A Prefeitura de Guararema vai realizar um leilão de sucatas no dia 17 de janeiro, às 9 da manhã, no Paço Municipal, localizado na Rua Coronel Brasílio Fonseca, número 35, no centro. Ao todo, cerca de 30 mil quilos de materiais vão passar pela modalidade de maior lance por lote. Dentre os itens divididos por 2 lotes, um conta com sucata mista, contendo materiais metálicos, aço, alumínio, inox, ferro, plástico e predominância de madeira, com aproximadamente 15 mil quilos. Já o outro lote, também de sucata mista, conta com materiais metálicos, aço, alumínio, inox, ferro, madeira e plástico, com cerca de 15 mil quilos. Poderão participar empresas físicas ou jurídicas inscritas no cadastro de contribuintes de qualquer estado da federação. O edital com as informações está disponível no site da Prefeitura, guararema.sp.gov.br. E os países devem avaliar e recomendar que os passageiros usem máscaras em voos de longa distância, devido à rápida disseminação da mais recente subvariante Ômicron da Covid-19 nos Estados Unidos, disseram autoridades da Organização Mundial da Saúde. Os especialistas informaram ainda que na Europa a subvariante XBB.1.5 foi detectada em número pequeno, mas crescente. Os passageiros devem ser aconselhados a usar máscaras em ambientes de alto risco, como voos de longa duração. A XBB.1.5, a subvariante da Ômicron mais transmissível detectada até agora, foi responsável por 27,6% dos casos da doença nos Estados Unidos, na semana encerrada em 7 de janeiro. Não estava claro se a subvariante causaria sua própria onda de infecções globais. As vacinas atuais continuam protegendo contra sintomas graves, hospitalização e morte, afirmam os especialistas. E vamos agora aos indicadores econômicos. Aqui no Brasil, o euro fechou ontem cotado a R$5,53, com queda de 0,79%. Já o dólar comercial praticamente despencou ontem, perdeu 1,55 e encerrou o dia cotado a R$5,10. Esse é o menor valor da moeda estrangeira desde o dia 30 de agosto do ano passado, 2022. Já o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira B3, caiu 0,59% e fechou o pregão em 111.850 pontos. A sessão foi marcada pelo tombo das ações das Americanas, sofreram desvalorização de 77,42%. Nos Estados Unidos, a Bolsa de Nova York fechou em alta ontem, em um mercado satisfeito com os dados da inflação em dezembro nos Estados Unidos, que mostraram moderação da alta dos preços. O Dow Jones fechou em alta, subiu 0,64% e o tecnológico Nasdaq também subiu 0,64%. 7h36. Repita. 7h36. Fim de semana chegou, Giovana. E aí, mas o pessoal tá esperando que vai ter de novidade aí, de atração, de parquinho, de diversão, enfim, né? Pra curtir o final de semana numa boa. Olha, e pra curtir numa boa, eu vou indicar São Francisco Xavier. Aliás, é linda a cidade, maravilhosa, tem um ar fantástico e tem o projeto Música ao Pôr do Sol. Né? É um distrito, né? Distrito, eu sempre falo. Deveria ser uma cidade eu mesmo. Eu acho, né? viu, Clemente? Cidade, né? Que tem, inclusive, prefeitura lá, né? Tem o prefeito do distrito, enfim. Pode virar uma cidade, sim. Né? Subprefeita. Isso.
O projeto Música ao Pôr do Sol, que apresenta amanhã no Coreto, lá do distrito de São Francisco Xavier, às 16h, o Jazz Sem Fronteiras, por Quarto Solar, e às 17h, Jazz, Rock, Soul e Música Brasileira, pelo DJ Goulart. Então é amanhã, no distrito de São Francisco Xavier, o projeto Música ao Pôr do Sol. Na hora vaga é DJ, é isso? É, DJ Goulart. O Parque Vicentina Aranha, aqui em São José dos Campos, tem cantos. Explica pro nosso ouvinte essa história, que o Clemente fica brincando, mas o nosso ouvinte... o nosso ouvinte fica meio perdido. É que o nosso manager principal aqui da Jovem Pan é Edson Goulart, né? Como é DJ Goulart, aí o Clemente já fica... Nas horas vagas é DJ, e a gente não sabia, né, Clemente? Ficamos sabendo agora, né? Exatamente. Olha, gente, vou te contar, hein? Então, vamos para o Parque Vicentina Aranha, aqui em São José dos Campos, que tem o Cantos de Leitura. Isso acontece de quinta a domingo, das 9h às 6h, no pavilhão Marina Crespi. Então, você tá com a criançada em casa, não sabe o que fazer, né? As férias, enfim, leva para o Parque Vicentina Aranha. É um lugar também fantástico aqui em São José dos Campos, e aproveita de quinta a domingo, das 9h às 6h, o Cantos de Leitura. No Colinas Shopping, São José recebe, a partir de amanhã, a exposição Mundo Jurássico. O evento contará com 13 réplicas em tamanho real, com som e movimentos de alguns dos maiores répteis que já habitaram o planeta, os dinossauros. Isso acontece na Praça de Eventos, com entrada gratuita. O Teatro Colinas tem A Bela e a Fera, o musical, amanhã e domingo, às 4h. E a comédia Paranormal, com Pedro Fabrini, amanhã às 9h e domingo às 7h. Em Jacareí, a Fundação Cultural abre a programação do Carnaval amanhã, com encontro de baterias e concurso da corte. O evento contará com a presença de todas as agremiações da cidade e irá eleger o Rei Momo, a Rainha e as Princesas do Carnaval 2023. Às 6h, no espaço Bunkiô Jacareí. Para a entrada será necessária a doação de 1 quilo de alimento não perecível. Na Serra da Mantiqueira, o Parque Capivari terá uma programação especial para as crianças. As apresentações acontecem sempre às 3h. Amanhã tem o Mágico de Oz, com a Cia Contos e Fuxicos, e no domingo, João e o Pé de Feijão, com a Cia Contos e Fuxicos. No Litoral Norte, Caraguá Show terá a dupla César Menotti e Fabiano hoje. Ele falou outra coisa, viu? Daí ela que acertou em cima, né? Caraguá Show. Tá show. Muito bem. O show da dupla acontece às 10h na Praça de Eventos do Porto Novo. Amanhã será a vez de receber a dupla João Bosco e Vinícius, e Pedro Sampaio fecha a 3ª semana de atrações do Caraguá Show no domingo. A Atitude 67, ou Atitude 67, eu não sei como é que fala, Originais do Samba e a cantora católica Eliana Ribeiro são as atrações deste final de semana em São Sebastião. Os shows serão realizados na Praça de Eventos da Rua da Praia e na Praça Pôr do Sol, em Boiçucanga, na Costa Sul. Hoje, na Praça Pôr do Sol, quem se apresenta é o grupo Os Originais do Samba. Hora 7h40. Repita. 7h40. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. E Vision Colinas. Realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários. 7h44. Repita. 7h44. E agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã. Rádio Jovem Pan. Esportes. Oferecimento Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza seus sonhos. Bom dia, amigos do Jornal da Manhã. E há 1 mês e meio da realização da cerimônia marcada para o dia 27 de fevereiro em Paris, a FIFA anunciou os candidatos ao prêmio The Best de melhor jogador do mundo.
Ao todo, 14 jogadores integram a lista dos finalistas, que inclui 2 brasileiros, Vinícius Júnior do Real Madrid e Neymar do Paris Saint-Germain. A relação ainda conta com Messi e Mbappé. Os 14 nomes foram indicados por um colégio de ex-jogadores notáveis montado pela FIFA. Agora, a votação ocorrerá entre os treinadores e capitães das seleções nacionais, além de jornalistas e representantes de cada federação. O público também participa da eleição através do site oficial da entidade, com votação aberta até o dia 3 de fevereiro. O prêmio da FIFA, que chegou a ser unificado com a Bola de Ouro, vai para sua 7ª edição com o atual nome. Cristiano Ronaldo e Lewandowski são os maiores vencedores com 2 cada. Modric e Messi também já venceram. No feminino, a atacante Debinha, novo reforço do Kansas City, está entre as 14 concorrentes anunciadas. A treinadora da seleção brasileira sueca Pia Sundhage também está concorrendo entre as treinadoras. Pelo mercado da bola, a possibilidade de o São Paulo contar com o retorno de Lucas Moura ainda se encontra no campo do sonho. Depois de o Tottenham decidir pela saída do meio-atacante em junho, data do fim do contrato, o clube sustenta uma postura cautelosa em relação ao jogador de 30 anos revelado em Cotia. A Europa surge como obstáculo. E o atacante Arthur do Red Bull Bragantino rejeitou uma proposta de cerca de 10 milhões de euros do futebol do Catar. O jogador preferiu permanecer no Massa Bruta diante do projeto apresentado pelo clube. A tendência de valorização e a possibilidade de ficar mais em evidência para ter chances de fazer parte do próximo ciclo da seleção brasileira. E o Corinthians anunciou a renovação contratual de Fábio Santos. O lateral esquerdo assinou um vínculo válido até 31 de dezembro de 2023. O antigo contrato encerrou no final de 2022. E o Palmeiras está prestes de definir a venda de Danilo rumo ao Nottingham Forest da Inglaterra. Depois de divergências sobre o modelo de negócio, os clubes avançaram um acordo. Restam apenas detalhes burocráticos. A transferência ficará perto dos 20 milhões de euros. E principal rival do Al Nassr na Arábia Saudita, o Al Hilal, deseja responder à altura à contratação do astro Cristiano Ronaldo. De acordo com informações divulgadas pelo Mundo Deportivo, o clube saudita acena com uma proposta astronômica ao argentino Lionel Messi, do Paris Saint-Germain. Segundo o jornal espanhol, os atuais campeões da Arábia Saudita estão dispostos a oferecer ao jogador uma proposta salarial equivalente a 280 milhões de euros por ano. A efeito de comparação, os vencimentos do gajo CR7 no Al Nassr atingem os 200 milhões de euros por temporada. E a CBF definiu o palco da Supercopa do Brasil. O duelo entre Palmeiras e Flamengo, campeões do Brasileirão e da Copa do Brasil, respectivamente, será disputado no estádio Mané Garrincha, em Brasília. E para terminar, o nome de Luiz Henrique ganha força para comandar a seleção brasileira no próximo ciclo da Copa do Mundo, segundo revelou o jornal Esporte. Após especular as chegadas de Pepe Guardiola, Carlo Ancelotti e José Mourinho, o ex-treinador da Espanha é a bola da vez após a sua saída da Fúria com o fim do Mundial. Pedro Luiz de Moura, direto da redação para o Jornal da Manhã. Esportes no Jornal da Manhã. Oferecimento Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza seus sonhos. E se você pudesse fazer um investimento sem risco? A Vinac administra grupos de consórcios há mais de 45 anos. É especialista nisso. Na Vinac, você encontra agilidade, transparência e fala com quem decide. São mais de 90 mil cartas de crédito entregues sem nenhum atraso. Afinal, consórcio é o que a Vinac sabe fazer. Invista o seu dinheiro com quem entende. Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza os seus sonhos.
7h49. Repita. 7h49. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Vision Colinas. Realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h53. Repita. 7h53. Jornal da Manhã. Radares. Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão posicionados na rua Genésia B. Tarantino, na Vila Piratininga, e também na rua José Guilherme de Almeida, no Jardim Satélite. Velocidade máxima permitida nestas duas ruas é de 60 km por hora. Fumacê programado para 2 regiões em São José dos Campos. Região Sudeste, Parque Martins Sererê, Jardim Colorado, Pernambucano, Chácara São José, Santa Rita, Jardim Souto, Vila São Benedito, Bom Retiro, Jardim Primavera 1 e 2, e também na região leste. Residencial São Francisco, Sítio Bom Jesus, Jardim Uirá, Residencial Bel Parque, Jardim da Granja e Residencial Cambuí. Rádio Jovem Pan. Estradas. De forma geral, as principais rodovias que cruzam a nossa região aqui do Vale do Paraíba, seguem tranquilas nesta manhã de sexta-feira 13. Só que no trecho próximo ali de Eugênio de Melo, pela rodovia Presidente Dutra, para quem vai no sentido São Paulo, segundo informações dos aplicativos de trânsito, tem um trecho ali com problemas, tem um carro quebrado, um veículo quebrado, e por conta disso o motorista tem um pouco de problema nesse trecho ali do Eugênio de Melo, para quem vai no sentido São Paulo pela Dutra, segundo informações dos aplicativos de trânsito. Inclusive, se os nossos ouvintes quiserem nos atualizar, fiquem à vontade, a gente agradece. Tirando esse pequeno trecho aí, restante da rodovia Presidente Dutra não apresenta pontos de lentidão neste momento. No trecho de Guarulhos, na pista marginal, para quem vai no sentido São Paulo, tem obras ali no 214 e também no 218. Claro, nesses dois pontos sempre tem problema todo dia. Rodovia Ailton Senna melhorou. Segundo informações da concessionária, aquele ponto de lentidão que tinha ali no trecho de Guarulhos, para quem vai no sentido São Paulo, já não existe mais. O trânsito continua intenso, claro, no sentido São Paulo, mas pelo menos nesse momento não há pontos de retenção, segundo informações da concessionária. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, aqui no trecho do Vale do Paraíba, segue com trânsito livre. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, também a Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, e a rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, todas seguem com situação muito semelhante. Tem tempo nublado, mas não chega a atrapalhar a visibilidade, está tranquilo nesse sentido, e trânsito fluindo bem também nas 3 rodovias. As balsas que fazem a travessia São Sebastião e Ilhabela seguem também com tempo normal de espera, tá bem tranquilo por lá, mais ou menos uns 30 minutos de espera em ambos os sentidos, e também tem tempo nublado. 7h55. Repita. 7h55. E reclamação dos ouvintes, vai pelo nosso WhatsApp, que é o 99707-7791. Clemente, eu gostaria de dizer que está igual às estradas neste momento, mas não tá. Tem problema sim. Vamos começar pelo Luiz Carlos, que é nosso ouvinte de Jacareí. Ele é morador do bairro Parque dos Príncipes, e o Luiz Carlos reclama aqui. Ele diz que infelizmente, depois que a manutenção de iluminação passou para a prefeitura de Jacareí, ficou difícil o serviço de atendimento. O Luiz Carlos conta pra gente que quando o cidadão faz a ligação, depois de esperar muito tempo, o atendente faz a transferência da ligação e ela cai. Ou seja, o munícipe fica sem conseguir registrar a solicitação. Fica apagado também, né? Oi? Fica apagado também. Então, exatamente isso. O Luiz Carlos diz que já faz mais de meses que a iluminação na rua Dom Felipe, na altura do número 164, fica apagando sozinha. No Parque dos Príncipes. Exatamente, Parque dos Príncipes em Jacareí. É um problema sério, né? Porque então são 2 problemas. O mau atendimento, não atende bem, e falta de iluminação no Parque dos Príncipes. E um problema acaba levando ao outro, sim, né? Claro. Porque o que acontece... Fica a dica então aí a prefeitura, né? Exatamente, o morador liga, não
não consegue reportar o problema, para quem faz a manutenção, tá tudo ok, não tem problema, só que não é bem isso que está acontecendo. Eu imagino que o atendimento tem custo para a prefeitura, né? Com certeza. Custo para não fazer o serviço, para não fazer o atendimento que o munícipe espera, né? Infelizmente a gente sabe que existem ótimos profissionais em todas as áreas, mas também tem profissionais que às vezes precisam ser trocados, infelizmente. A gente tem uma reclamação também do nosso ouvinte de Jacareí, ele pediu pra gente não divulgar o nome dele ao vivo aqui pelo Jornal da Manhã, e ele tem uma pergunta, um questionamento. Ele disse que gostaria de saber como a Prefeitura de Jacareí vai proceder quando acontecer por um acaso de um caminhão de grande porte quebrar na lateral do viaduto da Humberto de Alencar Castelo Branco. Ele diz que na via mal passa um veículo pequeno. Eu respondo a pergunta do ouvinte que não quer se identificar. O prefeito respondeu aqui pra gente. Verdade. Que vai chegar aqui, quebrou um caminhão lá, chama um guincho e manda tirar o caminhão. E isso de uma forma ágil para não atrapalhar durante muito tempo o trânsito, né? O Marco Aurélio, também de Jacareí, na verdade é um agradecimento. Isso é muito gostoso a gente colocar no ar e a gente receber aqui. Ele disse que gostaria de agradecer pelo apoio aqui da Jovem Pan. Já deram início às obras no bairro Jardim Maria Amélia por conta de uma chuva forte que aconteceu em 2021. Um córrego que passa ali às margens da Avenida José Teodoro de Siqueira, próximo da rodovia Nilo Máximo, tinha destruído parte da calçada. O Marco Aurélio diz aqui, sem dúvida, se não fosse a ajuda aqui do Jornal da Manhã, esse problema ainda permaneceria. A gente fica feliz, né, Clemente, de ter resolvido o problema. Legal também, o Marco Aurélio inclusive mandou pra gente as fotos mostrando como estava antes, né, que ele já tinha mandado na época, e mandou também uma foto mostrando como está agora, depois da obra realizada. A gente só fica triste pelo tempo que demorou. Na verdade, o Eloy, sobre esse assunto, rapidinho aqui, porque está em cima da hora também aqui, o prefeito Isaías esteve aqui com a gente, falou sobre isso, que na verdade é uma obra particular, e em obra particular a prefeitura não pode fazer nada antes de notificar. É verdade. O proprietário, ele não deu bola, daí ela faz o serviço e cobra na justiça conta. Esse ressarcimento. Portanto, melhor assim, né? O próprio prefeito Isaías esteve aqui, foi cobrado isso aí, falou, vamos resolver, e está resolvido. Ponto final. E é legal também o nosso ouvinte reconhecer que o trabalho foi realizado, mandou foto pra gente. Muito obrigado à Prefeitura de Jacareí, né, na figura do seu prefeito Isaías Santana, e também ao nosso ouvinte por darem esse retorno quando o problema está resolvido. Você também pode participar, mande mensagem pra gente, o WhatsApp da PAN é o 12997077791. E agora o destaque final. Indenizações por acidentes com veículos ultrapassaram 28 bilhões de reais pagos por seguradoras no Brasil. De janeiro a novembro do ano passado, o volume cresceu quase 37% na comparação com o mesmo período em 2021. Os dados são da Confederação Nacional das Seguradoras. O estado de São Paulo concentrou o maior índice de prêmios pagos, 40%, e totalizou 11 bilhões e 100 milhões de reais. Paraná veio na sequência com pagamento de 2 bilhões e 600 milhões. E Minas Gerais, que respondeu por 9% do mercado, com pagamento de 2 bilhões e meio em indenizações. Na avaliação de especialistas, o aumento nos pedidos de indenização decorre do retorno dos carros às ruas em 2022, com o retorno das atividades após o período crítico da pandemia, o que provocou mais acidentes. Em valores monetários, o volume cresceu devido ao encarecimento dos reparos, com a disparada dos preços das autopeças. Acho que cabe também perguntar qual foi o valor arrecadado dos proprietários de veículos segurados. Haja vista o valor absurdo dos aumentos dos seguros nos últimos 2 anos. Muita gente deixou de colocar seus bens no seguro ou procuraram por seguradoras mais baratas. E tem. Notícia. Rádio Jovem Pan. 8:01. Repita. 8:01. E essas foram as principais notícias de hoje no Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Governo federal sanciona a lei que define CPF como único registro de identificação. Direção de Delegacias Seccionais de São José dos Campos, Taubaté e Jacareí tem novos nomes e Guararema realiza leilão de 30 mil quilos de sucata no próximo dia 17. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Vision Colinas. Realização Ribeira Empreendimento
Investimentos imobiliários. Assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230.